Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu começo o vídeo fazendo uma pergunta: Deus existe? Pois a Bíblia adverte de que alguns vão negar a existência de Deus. Em Salmo 14, versículo 1 está escrito: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Uma vez que a grande maioria das pessoas, ao longo da história, em todas as culturas, em todas as civilizações e em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus, deve haver algo ou alguém causando esta crença. Então, se é possível que Deus criou o mundo, o que pode ser dito a respeito? Pois os sinais estão na natureza. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. É perfeição demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Por detrás de tudo isso existe um Deus. Infelizmente, muitas pessoas não param para contemplar a maravilhosa criação de Deus e muito menos o glorifica por ela. Em Romanos 1:21, em continuidade ao versículo destacado, o apóstolo Paulo escreveu: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Observar as estrelas, compreender a vastidão do universo, admirar as maravilhas da natureza, enxergar a beleza de um pôr do sol, todas essas coisas apontam para um Deus Criador. Se tudo isso ainda não lhe for suficiente para lhe convencer, eu vou um pouquinho mais adiante e lhe digo que também a evidência de Deus em nossos corações. Pois em Eclesiastes 3:11 nos diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sendo assim, subtende-se que temos o reconhecimento dentro de nós de que há algo além desta vida e alguém além deste mundo. Podemos até negar este conhecimento intelectualmente, mas a presença de Deus em nós e ao nosso redor ainda é óbvia, pois a criação revela o Criador. Veja a definição de tempo, por exemplo: passado, presente e futuro, 3 em 1. Definição de espaço: a largura, altura e profundidade, 3 em 1. Quais são as bases da matéria, que são os átomos? São prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Quais são os estados básicos da matéria? São sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. As músicas são melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. O Deus das Escrituras deixou sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O físico teórico John, membro da Sociedade Real Britânica, escreveu: a beleza intelectual da ordem descoberta pela ciência é
é consistente com o mundo físico, tendo por trás de si a mente do Criador divino. A sintonização perfeita, balançada nas leis, determina que o verdadeiro tecido físico do universo é coerente com a sua fértil história de expressão do propósito divino. Michael, professor adjunto de bioquímica na Universidade da Pensilvânia, concluiu após o seu intensivo estudo de célula, o bloco construtor básico da vida, que tão tremenda complexidade só pode ser aplicada pela existência de um desenhista inteligente. Para uma pessoa que não se sente obrigada a limitar a sua pesquisa a causas ininteligentes, a conclusão imediata é que muitos sistemas bioquímicos foram planejados. Eles não foram desenhados pelas leis da natureza, nem pelo acaso ou necessidade. Pelo contrário, eles foram planejados. O desenhista sabia como é que os sistemas viriam a ser quando estivessem concluídos. Depois tomou os passos para os trazer à existência. Michael conclui e diz: a vida na Terra, no seu nível mais fundamental e nos seus componentes mais críticos, é o resultado de um desenhista inteligente. A precisão do nosso universo não é o resultado de um acidente, é o produto de um meticuloso criador e legislador mestre do universo. A vida na Terra nunca poderia existir se não fosse uma série de felizes coincidências, algumas delas quais eram desconhecidas ou pouco entendidas até o século XX. Essas coincidências incluem a localização da Terra na galáxia Via Láctea e no sistema solar, bem como a órbita, a inclinação, a velocidade de rotação e a incomum lua do planeta. Um campo magnético, uma atmosfera que serve de escudo duplo, ciclos naturais que reabastecem e purificam o ar e a água do planeta. Ao considerar cada um desses pontos, pergunte-se: será que as características da Terra são produto do acaso ou de projeto intencional? Você sabia que, se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. A gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força e a eletromagnética é a força da atração, não fosse de 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Ou seja, nenhuma, visto que até agora o evolucionismo não produziu uma explicação cientificamente plausível para a origem de imensas complexidades como o DNA, o cérebro humano e muitos outros complexos elementos do cosmos. É altamente prematuro para os materialistas afirmarem que todas as criaturas evoluíram à existência, enquanto a ciência ainda tem de descobrir como até uma simples molécula de proteína poderia, de fato, ter vindo a existir por processos naturais. Não há prova científica de que a vida tenha ou alguma vez poderia ter vindo a existir
a partir de matéria sem vida. Além disso, existem evidências substanciais de que a geração espontânea é impossível. Apenas DNA é conhecido como capaz de produzir DNA. Nenhuma interação química de moléculas tem ao menos chegado perto de produzir esse código ultracomplexo que é tão essencial e a toda a vida conhecida. Pois bem, sendo assim, concluo dizendo que a precisão do universo, da matéria, do DNA e de todas as coisas existentes torna-se lógico de que Deus existe, pois cada obra de Deus serve para mostrar a sua glória e realçar a grandeza da sua majestade. Deus te abençoe.